Você sabe a diferença entre status legal e presença autorizada nos Estados Unidos? Eu sou Andréa Canona, advogada de imigração, e vou falar com você hoje de um tema que confunde muita gente, inclusive advogados de imigração, que é a questão da diferença entre o status legal e a presença autorizada. Embora essas duas coisas possam caminhar junto, há momentos onde elas se separam, e é importante que a pessoa saiba em qual qualificação ela está para os próximos passos dela nos Estados Unidos. Então, vou dar um exemplo. A pessoa tem um visto, então vamos nesse caso falar o visto de turista, B1, B2. Ela entra nos Estados Unidos e ela recebe no aeroporto a autorização para ficar dentro do status de visitante por um período de até 6 meses. Então ela recebe lá o I-94 com uma data limite que ela pode ficar nos Estados Unidos dentro daquele status. Então, naqueles 6 meses que ela está aqui, ela está com a presença autorizada, porque foi autorizada a presença dela, e ela tem um status de turista nesse período de 6 meses. Mas vamos supor que vai chegando no final desse período e a pessoa fala: puxa vida, eu queria estudar aqui nos Estados Unidos, e decide que vai fazer uma mudança de status enquanto está aqui dentro do país. Então, nesse momento, a pessoa manda uma petição, enquanto o status de turismo dela está válido, ela manda uma petição para a imigração, pedindo a troca de status, e ela vai esperar aqui. O que acontece nesse meio tempo? Então, ela estava aqui como turista, com a presença autorizada e o status legal. Aí, nesse momento, o status dela acaba de qualquer forma nos 6 meses, então some. Porém, como ela mandou a petição dela dentro do prazo, enquanto ainda estava vigente o status dela, ela tem a presença autorizada, ou seja, a imigração fala: você pode esperar aqui nos Estados Unidos enquanto nós decidimos o seu caso. Então, nesse momento, a pessoa meio que está sem status, mas pode ficar aqui esperando. Então, o que vai acontecer? Pode demorar, pode ser rápido a decisão desse processo, mas uma vez que é decidido, então vamos supor que aprovou, que benção, que bom, a pessoa nesse momento volta a ter o status de estudante e a presença autorizada nunca deixou de existir. Agora vamos imaginar um cenário onde essa mudança de status, por alguma razão, é negada. E a pessoa passa nesse momento a não ter mais a presença autorizada, porque foi negado, e ela já não tinha o status, porque o status já deixou de existir, lembra? E é isso que tem acontecido com muitas pessoas. A pessoa vem, faz uma mudança de status ou faz um ajuste de status sem ter o conhecimento que ela deixou de ter status quando faz essa mudança, porque o status dela deixou de estar ali valendo. A não ser que essa pessoa tenha um status, por exemplo, se ela veio como estudante e permanece estudando e resolve fazer uma mudança, um ajuste de status, aí sim a pessoa pode, ao ter o caso negado, ter mantido um outro status que caminha junto. Isso é muito importante, porque se você não tem o status aqui nos Estados Unidos, você não consegue fazer uma troca de status, nenhum novo ajuste de status. É por isso que essas questões de fazer um refile do ajuste de status são perigosas, porque você não tem mais o seu status vigente, entende? E a questão de muitos falarem: ah, mas viaja e entra como um parole, isso, a conversa para uma outro vídeo. O parole, gente, não é status. É apenas uma permissão para você entrar em certas circunstâncias com algum caso pendente. Então, a gente tem que tomar cuidado, conhecer bem. Esse assunto realmente é complexo, é um assunto que os advogados mesmo se confundem. E é importante sempre manter em mente. E se perguntar qual é o meu status e eu tenho presença autorizada, são coisas que você deve sempre saber e perguntar para quem está cuidando do seu caso. Um grande abraço.